DW Jornal da Manhã. Bom dia. O triunfo dos talibãs no Afeganistão gera preocupações nos países africanos, palcos de ataques terroristas. Na província moçambicana de Nampula, as ONGs desconfiam do processo de pesquisa de petróleo e gás na bacia de Angoche. Não queremos que Angola seja novo palco de insurgentes em Moçambique. Para diminuir os impactos das alterações climáticas nos PALOP, ativistas defendem o fim da exploração de combustíveis fósseis. Há uma boa noção que o clima está a mudar para o pior, que está cada vez a ser mais difícil ser camponês. O Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 19 de agosto, começa agora comigo, Braima Darami. Pelo menos 47 pessoas, incluindo 30 civis, 14 militares e 3 mercenários, foram mortos num ataque a uma caravana militar que escoltava civis no norte de Burkina Faso, revelou o governo do país africano. Há suspeitas de que seja uma ação levada a cabo por terroristas islâmicos, porque os militantes ligados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico têm visado cada vez mais as forças de segurança daquele país da África Ocidental. A chegada ao poder dos talibãs no Afeganistão aumenta a preocupação dos países africanos que lutam contra os insurgentes islâmicos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para uma alarmante expansão de filiados do chamado Estado Islâmico por toda a África, à custa da situação no Afeganistão. Kwesi Aning, diretor do Centro Internacional de Formação de Manutenção da Paz Kofi Annan, no Ghana, para os assuntos académicos e de investigação, concorda com Guterres. A tomada de Cabul pelos talibãs é uma situação muito infeliz que tem sérias implicações para a segurança dos países que lutam contra o extremismo em África. Tem uma tendência para incentivar os grupos extremistas, uma tendência para oferecer não só esperança, mas também algum sentido de legitimidade a estes grupos terroristas em África que procuram especialmente derrubar os governos nacionais. Desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão, no domingo passado, têm surgido alguns sinais considerados de apoio aos talibãs na imprensa ligada ao grupo que tem protagonizado ataques na Somália, o Al-Shabaab, nota o analista político Ahmed Rajab. Penso que os elogios que lhes são feitos por grupos como Al-Shabaab são atos isolados, porque estão interessados em mostrar que estão de novo no topo do mundo, que têm apoiantes e apoiantes muito importantes, mas ainda não estamos seguros da ligação entre os talibãs e o Al-Shabaab. Ainda é cedo para tirarmos estas conclusões. O grupo Al-Shabaab há muitos anos que luta para derrubar o governo da Somália, apoiado pelas Nações Unidas, e impor uma lei Sharia rigorosa no país. O grupo tem estado por detrás de ataques mortais na Somália e na região da África Oriental. Da mesma forma, o grupo Boko Haram, na Nigéria, tem estado por detrás da morte de dezenas de milhares de pessoas. Os insurgentes islamistas também estão ativos na região do Sahel e em partes da sub-região da África Ocidental. Em Moçambique, os insurgentes têm causado estragos na província nortenha de Cabo Delgado. Também operam em partes da República Democrática do Congo. O Burkina Faso tem enfrentado ataques jihadistas regulares e mortais desde 2015, particularmente nas regiões norte e leste, próximas do Mali e do Níger, que também enfrentam ações mortíferas por parte de jihadistas armados. O analista político Kwesi Aning salientou a necessidade de medidas para proteger a África contra quaisquer novas ameaças que possam surgir como resultado da atual situação no Afeganistão. No fim de contas, os governos precisam proporcionar às comunidades africanas melhores condições de vida, mais do que estes grupos extremistas podem proporcionar-lhes. E, em muitos casos, se formos aos estados afetados pelo terrorismo em todo o continente africano, vemos que estes grupos estão, de facto, a substituir os serviços do Estado. Por isso, ganham mais apoios. A França anunciou que, até 2022, irá reduzir a sua presença militar na região do Sahel com o processo de encerramento das suas bases no norte do Mali, previsto para o final de 2021. DW do centro da Europa para si.
E hoje colocamos a pergunta no nosso Facebook. A vitória dos talibãs no Afeganistão poderá incentivar os grupos extremistas que operam em África? Recebemos comentário de Mário Incada, que concorda que pode incentivar mais ataques dos insurgentes e argumenta que quando vê o grupo com quem tem o mesmo objetivo conseguir vencer, pensa logo que também é possível ganhar. Gerilson Fernandes escreve que os talibãs reconquistaram o poder que detinham, foram retirados da governação e considerados terroristas, mas, segundo Fernandes, os outros são mesmo mercenários. Por seu lado, Aguiar Mariano também concorda que a vitória dos talibãs possa incentivar os terroristas em África, já que têm os mesmos ideais. São 3 dos muitos comentários que já recebemos no nosso Facebook. Ainda pode participar. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, felicitou a Hakainde Hichilema pela sua recente eleição como presidente da vizinha República da Zâmbia. Em Moçambique, os observadores eleitorais que estiveram na Zâmbia dizem que Moçambique tem muito a aprender com estas eleições zambianas. A primeira lição é a seriedade com que o processo é dirigido. Os resultados foram apresentados num prazo máximo de 72 horas. E isto é muito importante para questões de transparência do processo. O que nós vimos, em primeiro lugar, foi a maneira ordeira com que as instituições zambianas e os órgãos eleitorais em particular dirigiram o processo. Um sentido de serviço público e não servir interesses político-partidários. O ainda presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, admitiu a derrota nas eleições presidenciais, felicitando o seu rival de longa data, Hakainde Hichilema, homem de negócios de 59 anos, pela sua vitória eleitoral. O secretariado executivo da UNITA diz ontem que a eleição de Adalberto Costa Júnior como líder do maior partido da oposição angolana é legal. A UNITA acusou o MPLA, partido no poder, de usar todos os recursos e instituições do Estado para subverter a lei para perpetuar-se no poder, lê-se num comunicado do partido. Nos últimos dias surgiram notícias de que o Ministério Público angolano entrou com um processo no Tribunal Constitucional para impugnar a eleição de Adalberto Costa Júnior. Lucas Ngonda, líder da Frente Nacional para a Libertação de Angola, disse ontem que vai impugnar o Congresso no qual foi eleito Pedro Dalla como novo presidente do Partido Histórico angolano. O 5º Congresso teve lugar na passada terça-feira. Ngonda acusa Dalla de violar os estatutos do partido. Na Guiné-Bissau, o governo declara tolerância zero contra quem não usar máscaras facial de proteção da Covid-19. O ministro do Interior, Bochekandé, que colocou mais de 2.000 agentes de segurança nas ruas do país, avisa que não vai permitir que ninguém saia da sua casa sem máscara. O presidente da Rede Nacional dos Defensores dos Direitos Humanos, Fodé Mané, é contra a medida. É desproporcional o número de efetivos que estão colocados só para controlar o uso das máscaras. Criam uma imagem de terror, medo e tudo. 8 personalidades formalizaram candidatura para presidente da República de Cabo Verde nas eleições de 17 de outubro, um recorde na história do país. Entre eles, 2 antigos primeiros ministros, apurou a agência Lusa junto do Tribunal Constitucional. O novo bastonário da Ordem dos Médicos São Tomenses, Celso Matos, alertou ontem para as condições extremamente difíceis em que trabalham os profissionais de saúde no país, muitas vezes sem medicamentos ou instrumentos para tratarem os pacientes. DW África. Deutsche Welle. Em Moçambique, o governo assegura que os primeiros furos de pesquisa de petróleo e gás na bacia de Aconge, na província de Nampula, serão realizados no próximo ano. Maputo garante que as concessionárias estão a cumprir com os acordos, mas ONGs acusam o governo de estar a fazer tudo em silêncio e apelam para que não seja um novo palco de insurgentes. Chitoy Lucek tem mais detalhes.
Em outubro de 2014, o governo moçambicano lançou o 5º concurso de prospecção de hidrocarbonetos com vista a desenvolver trabalho de pesquisa em campos localizados nas áreas marítimas da bacia do Rovuma, no delta do rio Zambeze e na bacia de Angoche, assim como na parte terrestre das áreas de Palmeira e à volta de Pande Temani, cujos contratos foram rubricados em 2018. Envolvidos 4 anos, o ministro de Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, mostra-se otimista e já anunciou os primeiros furos de pesquisa de petróleo em Angoche. Os projetos de Angoche estão a correr. Nós, no âmbito dos contratos de concessão para prospecção e pesquisa, temos um período de 8 anos para pesquisa, subdividido em vários subperíodos, e as concessionárias estão a cumprir com algum, mas nós esperamos que as atividades para a realização do primeiro furo ocorrem em 2022. As organizações não governamentais das áreas dos recursos naturais em Nampula olham com desconfiança para o negócio, alegadamente pelo fato do governo de Filipe Nyusi estar a fazer tudo em silêncio e com pouca participação das ONGs. A Associação Nacional de Extensão Rural, AENA, dirigida por Judá Matimula, é uma delas. Nós tomamos o conhecimento da potencialidade de petróleo na bacia de Angoche a partir da 5ª ronda que se fez a nível do governo de Moçambique. Efetuou isso 4 anos, se não falha a memória. E desde os tempos idos até o momento, a informação ficou guardada a 7 chaves. O diretor executivo da AENA, Jordão Matimula, considera haver muita pressa do lado do governo e parceiros. É preciso esperar. Claro que o processo de prospecção de gás vai entre 5 a 10 anos. Temos experiências dos outros pontos do país, como Inhambane, que começou já desde 2004, passados mais de 10 anos. O que é que se vê? Qual é o ganho que se encontra? Percebe-se que os donos do gás ganharam muito mais do que as próprias populações. Matimula receia que o terrorismo que hoje afeta a província de Cabo Delgado chegue a Angoche por conta dos seus recursos associados à pobreza e desemprego que abraça a população, principalmente os jovens. Não queremos que Angola seja novo palco de insurgentes em Moçambique. Note que os jovens que são recrutados para o extremismo violento são oriundos da região costeira de Moçambique. E, sobretudo, Memba, Ilha de Moçambique, na Cala Velha, na Cala Porto, Angoche. Citou Lucheque, DW, Nampula. Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português. Os 5 países africanos de língua oficial portuguesa deverão sofrer mais com as alterações climáticas por estarem em zona de trópicos. O alerta é lançado por um especialista ouvido pela DW África na sequência do cenário devastador previsto no mais recente painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. Ativistas defendem que, enquanto não houver o fim da exploração de combustíveis fósseis na região, as alterações climáticas serão quase devastadoras nestes países. Um trabalho de Ana Teresa Mai. O último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas revela que a temperatura global vai subir 2,7 graus até 2100. O limite de 1,5 graus estipulado pelo Acordo de Paris em 2015 deve ser ultrapassado até 2030. Como consequência, já se observam eventos drásticos como as fortes chuvas no norte da Alemanha e no interior da China, além dos incêndios na Grécia, Turquia e costa oeste dos Estados Unidos. Isidine Pinto é climatologista e pesquisador da Universidade da Cidade do Cabo e diz que a tendência desses eventos é ficarem ainda mais frequentes e intensos, e deixa um aviso, em especial aos países africanos de língua portuguesa. Os riscos não só dependem da magnitude e ritmo do aquecimento, mas também da localização geográfica, nível de desenvolvimento e vulnerabilidade e de escolhas de implementação de opções de adaptação e mitigação. E os países PALOP são maioritariamente não desenvolvidos e isso faz com que a vulnerabilidade e as mudanças climáticas sejam maiores. Países localizados na região dos trópicos, como os PALOP, devem sofrer um aquecimento mais intenso, além das secas mais drásticas e a alteração dos níveis de chuva. Além disso, a exposição a ciclones tropicais, como é o caso de Moçambique, também pode afetar gravemente a economia. Daniel Vasconcelos, da ONG Justiça Ambiental, localizada em Maputo, conta que o impacto já é realidade. Isso porque boa parte da população é camponesa e tem tido dificuldades em manter as produções. Há uma boa noção que o clima está a mudar, para o pior, que está cada vez a ser mais difícil ser camponês. Fenómenos climáticos
que estão a criar grandes dificuldades para conseguir continuar com os seus meios de subsistência. Aquilo que o camponês está a falar e que está a sentir e sofrer é igual àquilo que a ciência está a falar. Os dois vão falar das mudanças climáticas. Um dos principais fatores assinalados pelo relatório IPCC para o aquecimento global é o uso de combustíveis fósseis, e Moçambique é um dos principais produtores de gás natural em África. Vasconcelos assinala que enquanto as empresas extratoras de maioria internacional não pararem de explorar e os políticos locais se aproveitarem da situação para enriquecer, é impossível se preparar para as mudanças que estão a vir. Neste momento, só na província de Cabo Delgado é explorado, estamos a falar de quase 7 anos de emissões manuais da França, só para ver a escala dos projetos. A nossa política elite está corrupta e está a beneficiar pessoalmente destes projetos e, por causa disso, eles não vão contra. Então nós primeiro, antes de falar em adaptação e outras coisas, temos que diminuir drasticamente as emissões de gases de efeito de estufa. Sem isso, qualquer outra atividade não vai funcionar. No dia do lançamento do relatório IPCC, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, fez um apelo para que países ricos e bancos de desenvolvimento aplicassem 255 bilhões de euros nos outros territórios para que esses se adaptassem às mudanças. Apenas alguns países ao redor do mundo começaram esse investimento. Ana Teresa Mai, DW. DW Notícias. A chanceler alemã Angela Merkel já está a coordenar com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, as operações de evacuação no Afeganistão que serão realizadas pela Alemanha e Estados Unidos da América na sequência da tomada do poder pelos talibãs. Os americanos recusam a intenção do presidente deposto, Ashraf Ghani, de intervir na crise política do país. O Fundo Monetário Internacional suspendeu a ajuda ao Afeganistão devido à incerteza sobre a liderança política em Cabul. Entretanto, os talibãs estão a permitir aos cidadãos norte-americanos acesso ao aeroporto da capital para deixarem o país. A presidência da Argélia anunciou hoje que o país vai rever as suas relações com Marrocos, país vizinho que acusa de atos incessantes e de envolvimento nos incêndios de julho no norte do território argelino. As autoridades da Guiné-Conakry anunciaram hoje que identificaram 58 casos de contacto da jovem guineense detectada com o vírus do ébola na capital econômica da Costa do Marfim, Abidjan, e que as pessoas identificadas estão em confinamento. A jovem já está a receber tratamentos em Abidjan. A Gâmbia declarou ontem uma emergência de saúde pública depois de ter detectado casos de poliovírus em amostras recolhidas em esgotos ambientais. A Gâmbia foi declarada livre da poliomielite em 2004, segundo o Ministério de Saúde. No entanto, uma outra forma de poliovírus, derivada de uma estirpe vacinal, pode propagar-se através de fezes em áreas com saneamento deficiente. Subiu para mais de 2.190 mortos na sequência do sismo que sacudiu no sábado o Haiti. O novo balanço da Proteção Civil haitiana aponta também para mais de 12.270 feridos. Cerca de 53 mil casas terão sido destruídas, com mais de 77 mil a terem sofrido vários danos. DW Espaço do Ouvinte. A vitória dos talibãs no Afeganistão poderá incentivar os grupos extremistas que operam em África? Esta é a pergunta que está a aquecer o debate matinal no Facebook da DW África. Rosério Mtepa comenta que ainda é cedo para concordar que os talibãs vão incentivar outros grupos radicais que operam em África e defende a criação dos Estados Unidos da África para que o continente tenha uma atuação coordenada. Manuel Jonas diz que sim, pode incentivar mais ataques dos radicais em África. Malo Manrué comenta que acha que não pode. Ele é mais cético em relação aos outros. Orlando Malete diz que ele é da opinião que cada caso é um caso, que os governos africanos apenas precisam criar condições para as suas forças armadas. São alguns de muitos comentários que já recebemos no nosso Facebook nesta manhã de quinta-feira, dia 19 de agosto. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Regressamos logo à noite com o jornal. Bom dia.